difícil acreditar que alguém pode ser transformado de maneira completa e viver uma nova história. Qual mensagem teria o poder de dividir a vida de uma pessoa em antes e depois? Há 2000 anos, um homem fez isso com o mundo. Quando ele nasceu, foi o melhor dia das nossas vidas. Jesus, Ele é a resposta. Ele mudou a história. A morte foi vencida, a esperança ressuscitou e o sol da justiça raiou no horizonte. Se prepare, você está no lugar certo e com as pessoas certas. Chegou a hora de você viver o seu antes e depois. Fala, meu lindo! Aleluia! Tem alguém feliz hoje aí? Primeiro Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10, diz o seguinte: E o Senhor veio e desceu dentro de um quarto e chamou Samuel. Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Deus desceu, entrou dentro de um quarto e chamou um garoto pelo nome, dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Nós partimos de uma grande promessa, de uma palavra que talvez trouxe você exatamente para essa noite e para essa mensagem, que é o antes e depois. E nós somos uma geração acostumadas com antes e depois. Se a gente abrir, por exemplo, a nossa internet agora, está cheio de transformações de antes e depois. O cabelo, a boca. Aliás, a boca é um advento do nosso tempo. Quem tem mais de 30 anos aqui, levante a mão. Meu Deus. Você sentiu o cheiro de ácido hialurônico que levantou no ambiente? Esse é o cheiro da nossa geração. A gente está mais esticadinho. Os irmãos estão com o queixo mais quadrado. As bocas cresceram do nada. A gente só vai ter um problema nessa geração, que é quando os filhos nascerem. Porque não vão ser parecidos com ninguém da casa. Mas esse é um problema que a gente resolve depois. Só que a gente está acostumado com o antes e depois. Só que o antes e depois, de fato, que a gente precisa, ele não é um antes e depois que ele acontece fora, mas ele acontece dentro. Ou seja, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão comum, é algo tão poderoso, que muda para sempre e de dentro para fora. E talvez essa é a mudança mais poderosa que um ser humano pode viver. Ela não precisa de retorno, ela precisa de comunhão. Ela não precisa de espelho, ela precisa de caráter. E quando você menos percebe, você nem se reconhece mais. E de certo modo, todo mundo tem alguma coisa lá dentro que diz: não é suficiente, você precisa melhorar, a gente precisa de algo novo. Só que tem um problema. A impressão que eu tenho é que quando Deus chega na nossa história, e eu já dei um grande spoiler, porque se eu falo que quando Deus chega, significa que o antes e depois que nós viemos buscar aqui, ele não tem a ver com um homem, ele tem a ver com Deus. Então o nosso antes e depois, de fato, genuíno, verdadeiro e poderoso, só acontece quando uma pessoa chega na nossa vida. E eu estou falando dele, estou falando de Jesus. Aliás, diga o nome dele com a boquinha linda que Jesus te deu, diga: Jesus.
Ou seja, o antes e depois só é possível quando ele chega. Mas qual é o problema? É que quando ele chega, muita coisa chegou antes dele. Muito passado, muito trauma, muita luta, muita derrota, muita batalha, muita angústia. Então parece que quando ele chega, eu não sei se você tem essa impressão, mas me parece que está atrasado, porque já tem tanta marca, tanta dor, que não faz sentido agora mais, ou melhor. Quantos de nós temos a certeza que para alguns de nós já não tem mais nem esperança de viver algo de fato diferente? Porque o que nós aprendemos a vida toda é que nós só reproduzimos histórias, não existe nada novo. Então como que alguém diz que é possível viver um antes e depois, se tudo que todas as minhas gerações viveram foram iguais? E essa é a dor desse tempo. Essa é a dor do texto que eu quero que você veja comigo hoje, que é justamente antes de Deus chegar na história, muita coisa já passou pela mesma história. Dores, abandono, rejeição e tantas outras. Mas olha, que coisa. Quando a gente conhece Deus, então deveríamos viver algo novo. É o que se espera. Mas o problema é o que aconteceu antes. Olha, por falar em antes, eu só quero que você entenda que o texto que nós lemos, ele tem um antes. E o antes não é Deus entrando no quarto de um homem, de um menino, mas é uma mulher de joelhos dobrados pedindo um filho. Eu vou dar mais um detalhe. O antes, no capítulo 1, é uma mulher estéril, pedindo para que Deus dê para ela um filho. Eu já vi que tem mulheres muito inteligentes que já falam, já entendi. A mulher é estéril no capítulo 1 e no 3 ela já tem um filho. Exatamente isso. Deus não precisa de muito capítulo para mudar a história de alguém. De 1 para o 3 ele já mudou a história de maneira completa de uma mulher. Uma mulher estéril não pode ter filhos. E ela é casada com um homem que é casado com outra mulher. E isso é coisa do Velho Testamento, diga-se de passagem. Ela é casada com um homem chamado Eucana, que é casado com outra mulher chamada Penina. Mas nós não estamos mais no Velho Testamento. Isso já acabou no Velho. Diga um amém. Fala para o seu esposo, diga, você está no Novo Testamento. No Novo Testamento muita coisa mudou. Muita coisa mudou muita coisa. Amém. Mas só que eu quero que você entenda que essa mulher não pode ter filhos. Ela é casada com um homem que é casado com outra mulher chamada Penina. E essa mulher tem muitos filhos. Ela não é só tem muitos filhos, é uma mulher difícil de lidar. Toda vez que ela encontra a Ana, ela humilha a Ana, ela destrói com a Ana. Você está entendendo? Então essa mulher ora e pede a Deus um filho. Só que a oração que ela faz é a oração que Deus responde. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Deus ouve todas as orações, mas Ele só responde a que Ele quer. Eu sei que fica um pouco difícil de engolir uma verdade dessa, mas é exatamente isso. Deus não está obrigado às nossas vontades. Só que a Bíblia diz que nós pedimos, e quando pedimos, às vezes pedimos errado. E por isso não recebemos. O pedido de Ana é a oração que Deus responde. Ela diz, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Sabe o que ela está dizendo? Se o Senhor me dar, eu te devolvo. Em outras palavras, é mais importante do que o que o Senhor me entrega, é saber que o Senhor me ouve. Então, se o Senhor me der, eu vou te devolver. Sabe qual é o nosso problema na maioria das vezes do porquê não recebemos? É porque o que pedimos é para nós, mas Deus nunca dá nada que o fim seja você. Tudo que Deus faz pelo homem, o fim é o reino dele. Para que o reino dele cresça, para que o nome dele seja glorificado. É o reino dele que cresce. Então aqui mora um grande segredo. Ana entendeu no começo que tudo que ela coloca na mão de Deus multiplica. E eu, antes de chegar em Samuel, só preciso que você entenda. Deus deu o filho para ela, o nome do filho é Samuel. Só que a Bíblia diz que Deus deu para Ana mais 5 filhos. Espera aí, vamos de novo, você é bom de conta. Ana não tinha nenhum filho. Deus deu um filho para Ana. Só que esse Ana disse que devolveria. E Ana devolveu. Entregou ao sacerdote. Só que a Bíblia diz que Deus deu para Ana mais 5 filhos. Então me deixa te perguntar, quantos filhos Ana tem? Não é possível, vamos de novo. Ana não tinha nenhum. Supletivo, pegando fogo. Agora vai.
Ana não tinha nenhum, então Deus deu um filho para Ana. Ana devolveu. Deus deu para ela mais 5 filhos. Quantos filhos Ana tem? Meu Deus. Vamos lá, vamos de novo. Ana não tinha nenhum, olha só que coisa. Ó céu, ó vida, ó azar. Deus deu para ela 1, ela devolveu. Então Deus deu para ela mais 5. Quantos filhos Ana tem? Nenhum. Porque Ana já entendeu no primeiro que tudo que ela tem não é dela, tudo que ela tem é do Senhor. É lindo. Não, calma. A Bíblia diz: os filhos são heranças do Senhor, nosso galardão. Quantos filhos Ana tem? Alguém votou errado. Quantos filhos Ana tem? 6. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque veja, Deus deu para ela, então é dela. Mas se você for fazer um exame de DNA, dá tudo o sangue da Ana. É tudo dela. Então eu vou te perguntar de novo, quantos filhos Ana tem? Nenhum. Porque, não, deixa eu explicar. É porque vai muito do óculos que você coloca. Se você colocar o óculos do princípio, Ana não tem nenhum. Mas se você colocar o óculos da lógica, Ana tem 6. No fim, aquele que toma para si, perde no final. Mas aquele que coloca na mão do Senhor, tem tudo aquilo que recebeu e muito mais. Aleluia. E a gente está só no começo do problema. Ana tem 6, não, 1. Mas Deus deu para ela. Agora entenda, o problema de toda a mensagem começa exatamente aqui. Deus deu para ela um filho que ela prometeu que entregaria na presença de Deus. E a presença de Deus aqui tem um endereço. E esse endereço é o Eli. Eli é o sacerdote. Eli é o homem de Deus. Era o homem que Deus havia colocado como responsável de conectar Deus ao povo e o povo a Deus. Esse é o homem. Só que tem um problema. A casa desse homem está destruída. A casa desse homem está quebrada. A casa desse homem, ela está em crise total, porque a Bíblia vai dizer que ele escolheu honrar mais aos filhos do que a Deus. Olha que interessante. Ana, no primeiro capítulo, deixa claro que vale mais a pena honrar a Deus do que aquilo que recebe. Mas Eli cai exatamente porque escolhe honrar mais o que recebeu do que aquele que o deu. E o problema é gigantesco. Eli é um péssimo pai. Ele é um homem que não soube colocar caráter nos filhos. Porque eu sei que você sabe, nossos filhos são a mesma fábrica, mesmo modelo de fabricação, o mesmo jeito que faz um, faz todos. Amém? Só quem é casado entendeu, amém. Só que você já parou para perceber que nem um filho é igual ao outro? Irmão, os bichinhos são tudo diferente. Eu tenho 3 filhos, os 3 é um completamente diferente do outro. Deus me deu o João é um lord, é um gentleman. Ele entra, não faz confusão, não é polêmico. E aí Deus me deu o Noah. O Noah é dramático e polêmico. O João é de poucos amigos, mas ele é leal. O Noah é amigo de todo mundo, e se deixar muda de família. Você ri porque não é seu filho. E aí Deus me deu a Serena, e ela é tudo na vida, menos Serena. Ela é a líder da gangue lá em casa. Mas por que eu estou te falando isso? Porque os 3 é o mesmo pai, a mesma mãe. Só que todas são personalidades diferentes. E é isso que a gente precisa entender. Personalidade nasce com um caráter, é a gente que coloca neles. E o caráter não se aprende com palavras, mas com atitudes. O que eles veem, eles reproduzem. Então eu não preciso controlar ou mudar a personalidade dos meus filhos, mas colocar um caráter que seja suficiente para que eles sejam homens e mulheres de valor. Você está entendendo? Qual que é o problema da casa de Eli? Eli é um homem de Deus para todo mundo e dentro de casa é um péssimo pai. Não adianta. Eli tem palavra de Deus para todo mundo, mas dentro de casa não tem governo. E esse é o problema da mensagem de todo o começo. Porque a gente está pegando um menino inocente, está colocando num lar destruído, que é o lar de Eli. Quando eu olho para minha casa, eu sei da minha responsabilidade. São 3 filhos, eu preciso colocar caráter neles, eu preciso ensinar princípios para eles. E é tão interessante porque quando você entra nessa jornada de maneira intencional de colocar caráter nos seus filhos e o caráter de Cristo, você vai se tornar refém
a ponto de não conseguir mais tirar deles. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ele crescerá e não se desviará dele. Na nossa casa a gente criou um acordo de não poder mentir, a gente não mente. Então esse negócio de, na volta a gente passa. Irmão, a gente fecha o tempo no carro. Na volta não vai passar. Choro, guerra, bomba, tribulação. Todo mundo chora, mas ninguém mente. Não é fácil. E eu vou te falar uma coisa, lindo. A gente vai fazendo, vai semeando, até o dia que a gente precisa dar uma pequena mentidinha. E a gente não treinou eles para isso. Eu tive uma experiência com os meus 2 garotos, eu vou ser breve, mas eu fui assistir a Fórmula 1 com os meus filhos, ganhei de presente, só que eu moro em Santa Catarina, aí avião, tive que comprar, prejuízo, hotel, comprei, mas o ingresso ganhei, só bênção, não vou reclamar. Aí eu cheguei lá na fila para passar, a moça que estava bipando os ingressos falou com a família da frente: quantos anos tem os filhos de vocês? E a mulher da frente falou: 6 anos, e eu estou aqui quase dentro da outra família ouvindo, porque ninguém me avisou que tinha idade mínima para entrar. E aí, irmão, a mulher pergunta para a família da frente vai. Eu olho para os meus filhos e digo: o pequenininho tem 3. O mais velho era o único habilitado que tinha 5, que era a idade mínima. Ah, irmão, está chegando a minha vez. E eu não treinei os bichinhos para mentir. Só que eu já estou começando a se encontrar, né, irmão? Olha o que eu gastei, olha a confusão. É muita coisa que eu gastei nesse negócio e tal. E eu estou assim, eu vou improvisar. E eu já comecei a orar em espírito, dizendo: Deus, que essa mulher não me conheça, que nunca nenhuma mensagem tenha alcançado essa alminha, que essa alminha. E eu estou preocupado. E eu chego para ela e ela diz: oi, bom dia, moço. Eu falei: moço, não sabe quem eu sou. Falei: bom dia, bom dia. Quantos anos tem os seus filhos? Falei: esse aqui tem 5, que era o Noah, que tinha 3. Aí como eu aumentei 2 para 1, aumentei 1 para o outro também, para dar uma equilibrada. Eu falei: e esse aqui tem 6. Irmão, e a mulher falou: sejam bem-vindos. Aí nós já estava com o pé na vitória, irmão, já estava... pai, a minha mão esquerda pesou e não veio. Aí eu olhei e falei: é a mão do polêmico. Aí eu olhei para ele, ele está assim, ó: não, pai. Eu falei: ai, meu Deus, só vai, filho, só vai. O Leclerc está esperando nós, só vai. E ele: não, pai, não. O pai sabe que eu não tenho 5. Aí ele para de interagir comigo e ele olha para a mulher e falou assim: eu tenho 3. E eu vou fazer 4. E outra, meu irmão também não tem 6 não, ele só tem 5. Eu falei: ai, meu Deus, chega de polêmica. E irmão, nessas horas eu só queria enfiar a cabeça na terra e falecer. Eu queria só ir embora. E ele começa a dar detalhe: não, e meu aniversário é semana que vem, meu pai vai fazer aniversário. Irmão, não tinha como eu errar mais agora. E aí eu só olho para a mulher assim, sabe quando você levanta a cabeça e a mulher está olhando no teu olho? Aí ela olha para mim e diz assim: ah, Dave. Não é para rir não, irmão, é para chorar. A miserável me conhecia, irmão, ela fez suspense, ela deixou. Aí quando ela falou Dave, eu falei: ai. Falei: a senhora percebeu, né? Falei: a gente já volta, como se eles fossem fazer aniversário no caminho. Aí eu fui com os 2 assim e tal, e voltei, e baixei na frente dos 2, longe da polêmica. E falei para eles assim: vocês viram o que o pai fez? Eles falaram: vimos. Falei: o papai fez para ajudar, mas o pai errou, né? O pai mentiu, e o pai vai voltar lá para pedir perdão. Aí eu falei: vamos voltar para pedir perdão? Aí o Noah falou assim: o pai vai voltar e pedir perdão. Na verdade eu disse para ele assim, ó: a gente vai voltar e pedir perdão. Ele falou assim: a gente não, você. Então entende que quando você coloca caráter nos seus filhos, vai ter um dia que nem você vai conseguir tirar deles. Só que aí que está o problema: às vezes você não é a geração que já começou a ensinar. Às vezes você é a geração que recebeu tudo aquilo que não gostaria e carrega pesos que não gostaria de continuar carregando. E agora a gente olha para essa história e eu sei que você está pensando: Noah entrou ou não entrou? O Noah aprendeu que tanto verdade como mentira tem peso. Porque o Noah começou a chorar quando João disse: pois é, pai, mas eu vou entrar.
Deus honrou Noa de outro jeito. Só que o peso da mentira é diferente do peso da verdade. O peso da mentira te escraviza, o peso da verdade te liberta. É muito melhor você falar a verdade e ser livre do que falar uma mentira e ficar escravizado para sempre. Dói talvez na hora, mas faz todo sentido. Só tem um problema. Essa casa que o menino Samuel está indo não tem um acordo de verdade. Os 2 filhos de Eli são pessoas sem caráter, de baixa estima. A Bíblia diz que eles são filhos de Belial. Sabe o que é isso? São pessoas do mal. E por que são pessoas do mal? Porque quem ensinou era irresponsável. Não colocou no caminho, não ensinou a verdade, entende? Só tem um problema. Como é que a gente faz agora, enviando um menino inocente para uma família destruída? O que acontece quando alguém inocente vai para uma família destruída? Simples, a pesquisa diz: vai destruir a vida dessa pessoa. Quer ver uma coisa que eu vi uma pesquisa? E a pesquisa ela não fala sobre futuro, mas ela retrata muito sobre a realidade. Quem aqui é filho de pai divorciado? Levante a mão. Sem nenhum constrangimento, levante a mão, isso. Pois é, a pesquisa diz que você também vai divorciar. A mesma pesquisa que diz que filho de pai divorcia, também diz outro dado. Quem aqui é filho de pobre? Levanta a mão. Bom, a pesquisa diz que você também vai ser pobre a vida toda. Irmão, parece que a comoção aumentou. Tipo assim, o casamento pode acabar, mas o Pix... Não, irmão, sangue de Jesus para ambas as coisas. E aí que está o negócio. Maioria de nós estamos presos na realidade que semearam na nossa história. Filho de pai divorciado, divorcia. Filho de pai violento é violento. Filho de mãe narcisista é narcisista. Filho de homem abusador é abusador. E isso é uma coisa tão ruim que a gente consegue olhar o futuro sem chegar lá, só baseado em tudo aquilo que a gente sabe sobre a pessoa. E essa é a parada. Então, se essa é a pesquisa, eu só quero que você entenda: a pesquisa, ela não tem poder sobre o futuro. Ela só retrata o passado da maioria, mas não vai retratar o seu passado. Não, perdão. Ela não vai dizer sobre o teu futuro. Eu vou dizer de novo. Eu quero declarar no nome de Jesus que tudo que aconteceu na vida de pai, de mãe, de vô, de tio, de tia, na sua vez vai ser completamente diferente. Amém. Só que só tem uma forma disso acontecer. Deus precisa entrar na história. Samuel vai fracassar. Amém ou não amém? Filho de pai divorciado, você vai divorciar. Amém ou não amém? Não amém. Muito bom. Filho de... É que a parte do pobre pega todo mundo, né? Você, ai não, de novo não, Senhor. Nossa, na minha vez chega, não aguento mais. É boleto, e boleto, e boleto, e financiamento, e boleto, e boleto. Nunca acaba. Vou te falar uma coisa. Só tem uma chance de alguém viver uma nova história. Deus precisa entrar na história. Calma, eu vou melhorar. Samuel vai fracassar. Até o capítulo 3, versículo 9, talvez o fracasso seria a realidade. Só que no capítulo 10 a Bíblia diz: então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então disse Samuel: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Eu vou melhorar. Ô Chico, por gentileza, constrói o quarto, por favor. Ô Chico, tira o quarto, o povo não valorizou muito. É muito rico reunido, Chico, é uma dificuldade. Eu vejo isso todo dia. Irmãos, que é The Chosen. Pelo amor de Deus, é caro, 3D é caro, tudo caro. Dá mais uma chance, Chico, por favor. Constrói o quarto, Chico.
Samuel já estava no quarto, prestes a dormir. E a Bíblia diz que Deus entrou no quarto de Samuel. Samuel, Samuel. Essa é a voz de Deus. Samuel, Samuel. Aí Samuel acordou e sabe o que ele fez? Saiu do quarto. Tem até uma porta aqui, ó. E Samuel foi aonde? Foi lá no quarto do Eli. E perguntou: Eli, você me chamou? Aí o Eli diz: não, não te chamei, volta a dormir. Irmão, tem coisa que nunca ia acontecer comigo. Isso aqui é uma delas. Deus sabe como fala com qualquer um, lindo. Deus nunca ia falar comigo assim, porque eu nunca mais ia voltar para o quarto. Eu ia usar a linguagem bíblica, pois vá para o lado. Dormirei convosco esta noite. Não, irmão, Samuel falou: o quê? Não me chamou? Não, não te chamei, pode voltar a dormir. Aí o Samuel é vida louca, irmão. Samuel falou: não me chamou? Não te chamei, volta a dormir. Então tá bom. Valeu, beijo, good night. Ai, ai. Deus está no quarto. Sabe, é interessante saber que Samuel sai do quarto, mas Deus não sai do quarto. Deus permanece exatamente no mesmo lugar. Aí Deus chama ele de novo pelo nome: Samuel, Samuel. Sabe o que Samuel faz? O Senhor me chamou? Não chamei, volta a dormir. Sério? Não é pegadinha não? Então eu vou lá, vou dormir, valeu. Com esse grito Samuel perdeu o sono já, tá? Samuel entra no quarto. E Deus está no quarto, e eu vou resumir. Quando Deus entra, Ele não sai. Não, tem 3 aleluia, eu vou melhorar. Quando Deus chega, Ele nunca mais vai embora. Ele não desiste, Ele não abandona, Ele não desiste de ninguém. Porque eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só para te lembrar. Então significa que não é Deus que nos abandona, é a gente que abandona Ele. Não é Ele que desiste de nós, é a gente que desiste dEle. Você compreende isso? O bom é saber que Deus está exatamente no mesmo lugar onde te chamou pela primeira vez. Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele não erra, Ele não volta atrás da palavra. Ele está no mesmo lugar, esperando. Ele está esperando Samuel. Samuel sai uma, Samuel sai duas. Só que quando Samuel sai pela terceira vez, uma luz acende na minha cabeça. Por que toda vez que Deus chama Samuel, ele vai no quarto de Eli? E eu vou te dizer o que é. A voz mais parecida com a voz que ele está ouvindo no quarto é a voz que está no quarto de Eli. E o que para muitos é um privilégio, para outros é justamente o motivo que entristece. A voz mais parecida com Deus na terra é a voz de um pai. Agora entenda comigo, meu lindo. Há um problema muito grande nisso. É porque quando Deus chega na história de Samuel, Deus não quer falar sobre o passado dele. Deus quer falar sobre o futuro dele. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente ouve a voz de Deus no presente e vai tentar ouvir a voz dele lá no passado. Então quando Deus chega no nosso presente, Ele está falando sobre o nosso futuro. Ele está dizendo: o seu futuro será extraordinário, será segundo a minha vontade, será perfeito, será superabundante. A glória
glória da segunda casa será maior do que a primeira. Só que a gente não consegue acreditar. Sabe o que a gente faz? A gente vai tentar ouvir a voz que Deus está falando, para ver se tem prova no passado. Então Deus diz: o teu casamento vai ser maravilhoso. Sabe o que você faz? Você vai lá no passado e diz: não é possível, porque o meu passado é completamente o contrário do que aquilo que eu estou ouvindo. E aí você vem para o seu presente e Deus diz: não, eu vou prosperar você, eu vou mudar a sua história. E você vai lá no passado e diz: não, tudo que eu vivi foi frustração, foi falência, foi adultério, foi traição, foi violência, foi rejeição. E esse é o negócio. Não adianta tentar viver no presente com o coração preso na estação que já se foi. Então não adianta tentar viver a vontade de Deus se você deixa essa porta aberta a vida toda. Então Deus está falando com você no presente e você tenta ouvir a voz dele no passado. Você não vai encontrar. Ele não tem vínculo com o seu passado. Ele tem vínculo com aquilo que ele já preparou para o seu futuro. Ele não depende do seu passado para fazer aquilo que ele vai fazer na sua história. Entenda isso de uma vez. Mas você não sabe de onde eu vim. E eu nem preciso saber. Se Deus chegou na história, não é mais sobre o que se foi, mas é aquilo que está para chegar. Eu quero melhorar isso, sabe? O negócio é que nós ficamos transicionando entre presente e passado. Deus chama para falar sobre o futuro, e a gente tenta ouvir a voz do passado. Até que chega um dia que a gente vem para dentro do nosso quarto e a gente faz exatamente aquilo que Samuel fez. Aliás, eu preciso fechar o quarto para isso acontecer. Com licença, obrigado. Eli não me chamou? Tem certeza? Não. Aí ele diz: volta para o quarto. Se a voz voltar a te chamar, ao invés de você voltar aqui, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Para ouvir a voz de Deus, você não precisa do passado. Você só precisa entrar dentro do seu quarto, fechar a porta. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Sabe, Deus estava esperando no mesmo lugar. Samuel, Samuel. E ele disse: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Aleluia. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E naquele momento Deus teve o acesso ao coraçãozinho de Samuel. E a mensagem com Samuel foi muito profunda, porque o que Deus estava fazendo antes de levar ele para o futuro era resolver o passado dele. E a palavra era de juízo sobre a casa de Eli, e Deus iria utilizar o Samuel. Só que eu quero que você lembre que Samuel é só um menino. Ele é só um menino, entende? Só que depois que Deus fala com ele, agora ele é uma resposta de Deus para aqueles que estão presos no passado. Na noite anterior, o menino Samuel entrou dentro do quarto. Deus falou com ele e amanheceu. E o Eli está ansioso. E o Eli está ansioso para saber o que Deus falou com Samuel. Então na noite anterior ele é um menino, mas na manhã seguinte ele é um homem de Deus. Não, eu vou melhorar. Na manhã seguinte ele não é mais a dúvida da noite anterior. Ele não é mais o medo da noite anterior. Ele não é mais a pesquisa da noite anterior. Porque se ele era a dúvida, agora ele é a resposta. Na noite anterior, o menino Samuel entrou dentro do quarto. Deus falou com ele. A presença de Deus se revelou a ele. Na manhã seguinte, uma resposta. Um homem livre, corajoso, cheio de Deus saiu do quarto. Você entende que muda tudo depois que Deus entra? Então o que a gente precisa para viver um antes e depois é a coisa mais simples do mundo: deixar Deus entrar na história. Só que aí que tem um negócio que muda tudo. Samuel, quando sai do quarto, chega para a casa de Eli e dá uma resposta. E a resposta que ele dá muda a história de toda Israel. Porque no dia que Ana estava orando para que Deus desse um filho, Ana não sabia, mas Israel estava precisando de um novo sacerdote, de um profeta cheio de Deus. Lembra, Deus nunca faz uma coisa só, Deus sempre faz pelo reino dele. Então, a palavra era de juízo.
O juízo vem sobre a casa de Eli, e Samuel se torna o maior sacerdote e profeta de Israel. Foi ele que ungiu o rei mais importante de toda a história. Qual é o nome dele? Davi. Uau! Há 20 minutos atrás, a gente estava dizendo que ele iria fracassar. Eu não sei se você está entendendo isso, mas há 20 minutos atrás havia uma sentença sobre ele. Só que 20 minutos depois eu estou dizendo, um passado destruído não teve poder para governar sobre o futuro que Deus tinha sobre a vida de Samuel. Eu quero que você grave isso na sua mente. Nada que aconteceu antes de Deus chegar na sua história tem poder para governar sobre o seu futuro e sobre aquilo que Ele vai fazer na sua vida. O que Ele vai fazer na sua vida é maior, o que Ele vai fazer na sua vida é diferente. Você vai ser um pai incrível, você vai ser uma mãe extraordinária, você vai ser um ótimo administrador. Mas David só teve falência, só teve problema, mas na sua vez será diferente. Deus divide a história em antes e depois, e vai começar com você. Escolhe alguém bonito perto de você e diga, vai começar com você. Oh, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Chega uma hora que para você viver o que Deus tem, você vai ter que trancar uma porta para que a outra possa ser aberta. Mas antes de você fechar essa porta para sempre, Deus vai pegar você pela mão e vai levar você exatamente lá no seu passado. Se você voltar sem Ele, você fica preso. Mas se você voltar com Ele, você vai ter palavra para resolver todas as coisas. 10 amém, eu vou melhorar. No passado você volta só por 2 motivos: pedir perdão e perdoar. Como assim, David? Você não sabe o que eu feri, o que eu fui ferido, o quanto eu sofri. Mas é exatamente isso. Se você for escravo dessa estação, você nunca vai viver o que Deus tem para você. Porque você vai poder chegar no futuro, mas se o seu coração estiver preso na estação do seu passado, todas as suas decisões serão crivadas por aquilo que você não conseguiu curar dentro de você. E Deus não usa gente ferida para curar os outros. Deus cura pessoas feridas para que elas se tornem transformação e cura para aqueles que precisam. Então, o passado você volta para perdoar. Perdoar como? Se ninguém se arrependeu. Você não perdoa quem se arrepende. Você não perdoa quem pede perdão. Você perdoa aquele que você quer ser livre. Você não perdoa quem merece. Quando você perdoa, você não absolve. Quando você perdoa, é você que se liberta para seguir aquilo que Deus tem para mim. Oh, lindo, mas eles não pediram perdão, não importa, eu te perdoo, pai. Mas eles não me pediram perdão, mãe, eu te perdoo, eu te libero. Não importa, eu te perdoo. Eu te perdoo hoje, eu te perdoo amanhã. E aí o Espírito Santo vai dizendo para você, agora pode voltar comigo, porque o teu coração está limpinho, e eu posso começar a obra que eu tenho preparado para você. Agora você pode vir comigo. Talvez você vai voltar com quem você perdoou, justamente para a estação mais maravilhosa da sua vida, porque Deus usa aqueles que foram os improváveis para ser o resgate daqueles que ficaram para trás. Eu quero declarar que Jesus vai usar aqueles que foram feridos para curar exatamente aqueles que feriram e resgatar de maneira sobrenatural. Eu quero que você creia nisso. Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Amém? Perdoa e peça perdão, porque talvez foi você que feriu. Talvez foi você que machucou. Talvez foi você que até então tratou o seu filho da mesma maneira que foi tratado. E o seu argumento era maravilhoso. Você dizia, porque foi assim comigo. Mas não é porque foi contigo que o teu filho precisa. Eu quero que você entenda que se você for curado, o seu teto será o solo dos seus filhos. Ou seja, o que você demorou muitos anos para viver, os seus filhos vão nascer vivendo. Eu demorei anos para ouvir do meu pai que ele me amava, mas os meus filhos nasceram ouvindo. Eu demorei anos para ouvir uma palavra de pedido de perdão na minha casa, mas os meus filhos já me ouviram pedindo perdão. Eu demorei para me sentir amado. Os meus filhos se sentem amados desde o dia que eles nasceram. Tudo aquilo que demorou muito para mim, para os meus filhos hoje parece normal. Aleluia. Ei, resolve. Limpa o coraçãozinho. Perdoa e pede perdão. E aí nesse dia você vai voltar. Você vai voltar. Quem quer ficar na estação, fica. Eu estou seguindo por cento da vontade de Deus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio
eu creio. Uma porta se fecha, a outra se abre. Só que essa porta não se abre de dentro para fora, mas de fora para dentro. Veja, no Velho Testamento, a Bíblia diz que Deus entrou no quarto de Samuel. No Novo Testamento as coisas mudaram. No Novo Testamento, Deus não entra dessa maneira. No Novo Testamento, a Bíblia diz algo um pouco diferente. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 18. Isso aqui é maravilhoso. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 diz: eis que eu, o Senhor, estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. O mesmo que vai levar você para curar o seu passado, vai caminhar com você até o teu futuro. Ele não vai largar você, mas para que agora isso aconteça, Ele está batendo na porta, para que então você deixe Ele entrar. Ele que abre a porta, mas é você que destranca ela. Sabe qual é a minha função no mundo? A minha função no mundo é a do porteiro de prédio, na verdade. Porque se a porta está batendo, vocês aqui do Rio e do mundo, tem gente que é meio surdo, que não ouve que tem gente batendo. Sabe qual é a minha função na terra? Dizer: é Ele que está chamando. É Ele que muda a história, é Ele que tem poder para fazer tudo novo, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que dá uma nova história, é Ele. Então eu sou o porteiro do prédio chique que você mora, que ligo para você e digo que é Ele que está chamando. É tipo assim, ó. Não, vocês não estavam preparados. Não, irmão, ninguém atende falando rua, é alô. Boa noite, bom? Tem alguém aqui querendo entrar? Não, irmão, pelo amor de Deus, é quem é. Tem alguém aqui querendo entrar? Só um minutinho que eu vou perguntar. Qual que é o nome do senhor mesmo? Aí ele vai dizer: meu nome tem vários nomes. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que era, aquele que é, para sempre será, o alfa, o homem, o princípio e o fim, pão da vida, água da fonte, raiz de Jessé, estrela da manhã, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. Mas pode me chamar de Jesus. É Jesus que está aqui, pode entrar? Calma, é porque não parece que ele está vindo para visitar, está cheio de mala. Parece que ele está vindo para ficar para sempre. E está cheio de produto de limpeza também. Parece que ele vai fazer uma faxina absurda na sua vida. E essa é a pergunta mais importante da vida de alguém. Porque se a gente quer viver um antes e depois, o autor dessa palavra precisa entrar aqui dentro. Porque não é mais sobre uma casa, é sobre o nosso coração. O convite de Jesus é: se você quer viver algo novo, deixe eu entrar dentro de você. Deixe eu fazer em você e através de você. Por isso que Ele bate a porta. Por isso que Ele não invade. E esse é o convite mais importante da vida. Eu não estou convidando você para uma vida perfeita, eu estou convidando você para a morte. O Evangelho é: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Eu não vim para passear aqui, eu vim para te fazer a pergunta mais importante da sua vida. E a sua decisão é que divide a sua história em antes e depois. O meu foi 23 de abril de 2009. Foi quando Jesus entrou na minha vida e mudou toda a minha história. Mas o seu será hoje. Eu vou fazer essa pergunta, e se você quiser tomar essa decisão, que é a decisão mais importante da sua vida, você não vai levantar a mão, você vai levantar a lanterninha, porque tem muita gente aqui hoje. Ouviu bem? Você vai acender a luz. Mas que pergunta é? Duas. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade. E você quer viver esse antes e depois.
Então você vai ter que deixar ele entrar. Vai ter que deixar ele fazer uma faxina dentro de você. Você vai ter que morrer para esse mundo para então poder viver aquilo que ele tem. A segunda é para você que já viveu tudo isso, mas chegou um determinado momento da vida que você foi embora, trancou a porta pelo lado de fora e acha que ele não está mais lá te esperando. Ele está te esperando no mesmo lugar. Eu vou fazer 2 perguntas, e se a sua resposta for sim para uma delas, você vai levantar a lanterninha do teu telefone no 3. Acende a lanterna e deixa na perna. 1, 2. Não brinca comigo que o meu coração é fraquinho. 1, 2. Sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. E eu só quero. Faz o seguinte, fica de pé todo mundo agora, todo mundo. Eu vou viver uma vida inteira e eu nunca vou me acostumar com isso. Eu quero declarar agora que uma nova estação de Jesus está vindo sobre você. Que não é uma decisão de um dia, mas é uma decisão de toda uma história. Você vai fechar os seus olhos, você vai orar comigo, palavra após palavra. No 3, a gente vai fazer a maior festa que esse lugar já viu na história. Diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Te louvamos, Senhor Jesus, te exaltamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você está feliz, aplaude o nome dele, meu lindo.